sejam todos bem-vindos ao canal Extreme Tips. Vim trazer para vocês os jogos para esta quarta-feira, dia 1º/2. Selecionamos aqui para vocês 12 jogos para este dia, tá? Mas deixa já passar você que não é inscrito no canal, se inscreve aí também, já ativa o sininho, senta o dedo no like para que a gente esteja crescendo no YouTube e nossos vídeos cheguem a outras pessoas também. Vou deixar também o link na descrição do nosso Telegram, do nosso Instagram, beleza? Entra lá, se você quiser. Amanhã eu vou deixar um bilhetezinho pronto para rapaziada. E também vou deixar aí o link de uma banca com real, você faz seus jogos nela. Ganhou, faz o saque via Pix, é o mais rápido do mercado. Beleza, pessoal? Antes de ir rapidamente para os jogos dessa quarta-feira, né? Selecionamos aqui 12 jogos, dragzinha cheia, né? Mas antes disso, vamos aqui para os resultados parciais, né? Dessa terça-feira, né? Selecionamos aqui para vocês 8 jogos para este dia. Deixamos aqui para vocês: Cuiabá vence com margem de 1,5, bateu 3-1, né? Grande vitória do Cuiabá. Deixamos aqui também o acima de 1,5 no jogo do Sivasspor e do Allianzspor, né? Bateu também 3-0. E também aqui jogo do Caranguruk, deixamos o acima de 1,5, bateu também, né? Eu falei para vocês que quem quisesse entrar no ambos marca nesse jogo seria uma boa, né? E bateu ambos marca, foi 1-1, né? Então cravamos o ambos marca, cravamos o e-mail, cravamos tudo nesse jogo, né? Deixamos aqui o Union Berlim e o Wolfsburg acima de 1,5 também, bateu, tava pagando muito bem, né? E tá rolando também do Newcastle. Aqui deixamos aí passar em menos de 3,5, né? Vamos torcer para não sair mais 2 gols nesse jogo. E aqui da Inter, né, que tá no 0-0 com a Atalanta ainda, joguinho fraquinho, mas eu creio que possa sair 2 gols até o final do dia nesse jogo. Beleza? Daqui a pouco vai acontecer os demais e já vamos para os jogos aí, dessa quarta-feira. Começando aqui logo às 10 da manhã, né? Gaziantep e Hatayspor aqui, Turquia, né? Selecionamos aqui esse jogo, achei interessante. O Gaziantep que vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate nos últimos 5 jogos. Todos foram acima de 1,5, né? E o Hatayspor que empatou 2, ganhou apenas 1 e perdeu 2. Os últimos 5 jogos, 4 foi acima de 1,5. São 2 times aqui over, né? 2 times que fazem muito gol, sofrem muito gol. Se enfrentaram aqui 5 vezes nesses jogos aqui. Os últimos 4 foi acima de 2,5, né? E ambos marca foi em 4 também, tá? E na classificação que me chamou a atenção, o Gaziantep aqui tá na 11ª posição. Ele não pode vacilar, né, rapaziada? Porque ele tá aqui a 2 pontos da zona de rebaixamento. E já o Hatayspor tá aqui a 2 pontos, né? De sair aqui da zona de rebaixamento. Então acredito muito que vai ser um jogo lá e cá. Eu deixo para vocês 1,5, beleza? Acredito que podemos ver 2 gols nesse jogo e placar exato aqui de 2-1 para o Gaziantep. Selecionei esse jogo do Kuwait, pessoal, aqui entre a Arábia e o Kuwait, tá? Achei interessante esse jogo, tava analisando ele, né? São 2 times aqui que estão nas cabeças, ó. Na classificação, se você observar, os 2 estão nas cabeças. E aqui que vem jogando muito bem, ó. Vem de 3 vitórias e 2 empates, né? Esses 2 times que têm jogado muito bem. E aqui o Kuwait vem de 4 vitórias e 1 empate, né? E nos últimos 5 jogos em 3, pessoal, isso que me chamou a atenção, os últimos 4 foi ambos marca e todos foram no ano de 2022, né? Então geralmente são 2 times que jogam muito bem, são 2 times que fazem muito gol e levam muito gol. E aqui o Kuwait está aqui na 1ª posição com 22 pontos. E o Arábia, se vencer, pessoal, aqui, se o Arábia vencer esse jogo aqui, ó, isso que também me chamou a atenção, ele pode assumir aqui, assumir diminuir, né, o número de pontos para o Kuwait. Esse time aqui, o Arábia, ele é o atual campeão, é o maior campeão do time do Kuwait aqui do país do Kuwait, melhor dizendo, e ele é o menos favorito para essa partida, tá? Então acredito muito que vai ser um jogo para ambos marca, beleza? A única sugestão que eu deixo para vocês, ambos marca, mas eu aconselho você a fazer fora do bilhete, tá pagando em 80. Quem quiser entrar nessa sugestão, que não entre no bilhete, mas entre uma jogada simples aí, tá pagando 80% aí do valor, né? Tá pagando 80% do investimento. Então eu deixo para você a sugestão de ambos marca e você acharia melhor aí fazer fora do bilhete, beleza? Pagando 80, então tá muito bom. A devolução você ganhar e você ganha 80% em cima do investimento, beleza? Placar exato eu não vou arriscar nesse jogo. Vamos para Leipzig e Hoffenheim agora às 13 horas. O Leipzig que vem aqui de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Nos últimos 5 jogos, todos foram acima de 1,5. Ambos marca veio aqui em 4 e 2,5 veio em 4. Nos últimos 5 jogos do Hoffenheim aqui, ganhou 1, né? Perdeu 2, empatou 2. Nos últimos 5 jogos, todos foram 2,5. Ambos marca também. Se enfrentaram 5 vezes nos últimos 5 jogos entre eles aqui. Então, somente os 3 últimos foram acima de 1,5, né? Então eu deixo para vocês aqui o acima de 1,5, beleza? Quem quiser entrar no ambos marca seria uma boa também. São 2 times que jogam muito bem, jogam para frente, fazem gol, leva gol.
E como é Copa, jogo único, acredito muito, podemos ver dois times marcando. E para botar no bilhete eu deixo aqui o acima de 1,5 e placar exato para vocês aqui eu deixo de 2-1 para o time do Leipzig. Vamos para Catanzaro agora e Turris, né? O Catanzaro que é o líder, vem de 4 vitórias e um empate. E o Turris aqui, ó, vem de 2 derrotas e 3 empates, né? Se enfrentaram 5 vezes. Catanzaro venceu as últimas duas, inclusive 4-0 fora de casa, né? Venceu aqui o Turris. Então acredito muito que vai ser mais um jogo para o Catanzaro vencer, tá? Ele jogando em casa é um time que joga muito bem dentro de casa e vai enfrentar um time que oscila muito, ó, oscila muito fora de casa. Na classificação, como eu falei, é o líder, né, o Catanzaro. Ele é o melhor jogando em casa, fez 40 gols, sofreu apenas 4. Então acredito, pessoal, que ele não perde esse jogo, tá? Então deixo para vocês vitória do Catanzaro e placar exato de 3-0 para o time da casa. Vamos para mais um jogo agora, né? Indo agora para nosso turcão, né? Jogo do Galatasaray, líder Galatasaray, às 13 horas vai enfrentar aqui um Hanyaspor. Galatasaray que vem em 5 vitórias consecutivas. E nesses jogos dele aqui, todos marcando 2 gols ou mais, né? E o Hanyaspor perdeu 4 consecutivos e ganhou apenas 1, sofrendo 2 gols ou mais. E o Galatasaray venceu os últimos 4 entre eles. E esse enrolar a vitória do Galatasaray marcando 1,5 gols, tá, gente? A odd tá muito abaixo, então eu prefiro botar aí para marcar 2 gols ou mais nesse jogo. Tá, que sobe mais a odd para botar no bilhete. O Hanyaspor que é o quinto pior visitante, então eu acredito muito nessa vitória, marcando 2 gols ou mais. E placar exato de 3-0 para o time do Galatasaray. Vamos para Trabzonspor, também às 13 horas, né? Italyanspor, Trabzonspor que vem de 3 vitórias e 2 derrotas. Nos últimos 5 jogos, 4 foi acima de 1,5 gol. E Italyanspor perdeu 2, ganhou 1, empatou 2, né? Nos últimos 5 jogos, 4 foi acima de 1,5 gol, né? Entre eles aqui, desses jogos todos foram acima de 1,5 gol e ambos marcam bem em 4, tá? Eu não quero enrolar mais um jogo que é para gols aqui, eu deixo acima de 1,5 gol para vocês. Se o Trabzonspor vencer, vai a 38, fica apenas 2 pontos, né, do Başakşehir, né? Então eu acredito muito que vai ser um jogo lá e cá. O Antalyaspor precisa dessa vitória também para sair mais da zona de rebaixamento, tá? Apenas aí 1 ponto, né? Então eu acredito que vai ser um jogo para 2 gols no mínimo, tá? E placar exato, deixar aqui de 2-1 para o time do Trabzonspor. Vamos para as 15 horas agora, Marítimo e Porto, né? O Marítimo que vem de 2 vitórias, né? 2 derrotas e um empate. E o Porto vem de 5 vitórias consecutivas, se enfrentaram 5 vezes. O Porto venceu as últimas 3 aqui, né? Jogando em casa, o Marítimo é um time que oscila muito, né? Um time que perde e ganha, né? Dificilmente aí tem uma sequência boa. E o Porto é um time que tem uma sequência boa, já totalmente ao contrário. O último jogo aí, fora de casa, né? Empatou somente. Mas o time do Porto tá voando na temporada, acredito muito que o Porto vai vencer esse jogo. Então deixo aqui para vocês, vitória do Porto. É o terceiro melhor jogando em casa, vai enfrentar o Marítimo, que tá aqui, é o terceiro pior, né? Jogando em casa. Então acredito muito nessa vitória do Porto. E placar exato de 3-1 para o time do Porto. Vamos continuando, né? Às 15h45, o Mainz e Bayern de Munique. O Mainz que vem de 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. E o Bayern vem aqui de 4 empates consecutivos, nenhuma vitória, né? Nos últimos 4 jogos dele, todos batendo ambos marcas. Vem sofrendo gols com sequência aqui, né? O Bayern se enfrentaram 5 vezes, todos foram ambos marca, 2,5 também foi em todos. E eu deixo para vocês aqui o ambos marca nessa partida. O Bayern vem sofrendo gols, né? O Mainz também é um time muito chato jogando em casa. Então acredito muito, podemos ver os dois times marcando. Não confio no Bayern, não confio também no Mainz. Então acredito muito que os dois times podem marcar gols nesse jogo. E placar exato, eu deixo aqui de 2-1 para o Mainz, beleza? Eu vou deixar essa zebrinha para vocês. Mas se não tiver confiança, não entre não, tá? É só pela análise aqui mesmo, eu vejo que o Bayern tá devagar. Vamos para Celtic e Livingston agora. O Celtic que vem aqui de 5 vitórias consecutivas e o Livingston vem de 3 vitórias e 2 empates. Se enfrentaram 5 vezes, né? O Celtic venceu as últimas 3, né? E eu deixo para vocês vitória do Celtic marcando 1,5 gols. Beleza, o Celtic aqui jogando em casa é um time que faz muito bons jogos e o Livingston é um time que oscila muito. O Celtic jogando aqui em casa é o melhor, tá? O melhor mandante. Vai pegar o Livingston, até jogar bem fora de casa, mas acredito muito que o Celtic vai vencer marcando 2 gols ou mais nesse jogo e placar exato de 4-1 para o Celtic. Vamos para Mônaco e Auxerre agora às 16 horas. O Mônaco que vem de 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. E o Auxerre que vem de 2 vitórias e 3 derrotas. Se enfrentaram 5 vezes. O Mônaco venceu 4 das 5 vezes. Jogando em casa, que é um time que geralmente faz bons jogos, apesar de ser um time safado às vezes, né? O Mônaco. E o Auxerre que é um time que vem apanhando de todo mundo, né? Ó, você observar, ele aqui é o segundo pior time do campeonato. Tem mais jogos do que gols. E o Mônaco é o sétimo melhor jogando em casa, vai enfrentar simplesmente o segundo pior, que tem 10 jogos e apenas 7 gols, tá? Então deixa a vitória do Mônaco e placar exato de 3-0 para o Mônaco.
Vamos agora para Rennes e Strasbourg agora, né? O Rennes que vem de 2 vitórias e 3 derrotas. E o Strasbourg que vem de 1 vitória, 3 derrotas e um empate. Se enfrentaram 5 vezes nesses jogos aqui, 3 somente bateu o e-mail. Mas nos últimos 5 jogos do Strasbourg aqui, 4 foi um e-mail e ambos marca. E do Rennes aqui, desculpa, foi 3 acima de um gol e meio. Eu deixo para vocês aqui o acima de um gol e meio. Se o Rennes vencer, vai a 40, né? Passa o Mônaco. Então acredito muito que vai ser um jogo para gols. O Strasbourg precisa dessa vitória para sonhar e sair da zona de rebaixamento. Então acredito muito nessa vitória e placar exato de 2-1 para o time do Rennes. E para finalizar o dia, Flamengo e Boa Vista. O Flamengo que vem aqui de 2 vitórias, né? Perdeu para o Palmeiras a final aqui da Supercopa, né? Então acredito muito que o Flamengo não perde esse jogo. Vai jogar no Maracanã aí, vai tentar ajustar algumas coisas antes do Mundial, né? O Boa Vista é um time muito fraco jogando fora de casa. Então acredito muito nessa vitória do Flamengo, mas marcando um gol, 2 gols ou mais nesse jogo, tá? Então deixa aqui Flamengo vence, marcando 1.5 gols e placar exato de 4-0 para o Flamengo, beleza? Temos alguns jogos que a gente não selecionou, pessoal, aqui do Manchester, do Paris Saint-Germain, né? Alguns jogos do Barcelona, tem alguns times aqui que eu não senti confiança, então eu não preferi selecionar pra cá, tá? Eu prefiro selecionar os jogos que eu vejo que tem valor, que eu tenho confiança nos jogos. Então eu prefiro me esquivar de alguns jogos que tem decepcionado. Barcelona tem decepcionado, não tem feito bons jogos. O Paris Saint-Germain a mesma coisa, né? O Manchester United aí é um time que venceu de goleada, então vai entrar aí. Ninguém sabe como vai ser a postura dele nesse jogo de volta, né? Contra o time que ele vai pegar aí, né? Do Nottingham Forest. Então preferi selecionar esses aqui que eu senti mais firmeza do que outros times aí. E a gente correu o risco aí de ser decepcionado, tá? Então eu deixo pra vocês esses jogos aqui, beleza? Quem quiser entrar no nosso grupo VIP aí, amanhã eu vou deixar 3 bilhetes prontos pra rapaziada lá. Manda mensagem aí no nosso WhatsApp que o número tá aí na descrição, beleza? Tamo junto e até a próxima.